Amém. A paz do Senhor Jesus. A pedido do meu amado irmão Ezequias, queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nessa passagem, eu entendo que aqui Jesus ele está dando uma ordenança a todos os crentes. O ide do Senhor e pregar o evangelho a toda criatura não está relacionado a um grupo específico dentro da igreja, como por exemplo aos evangelistas, como por exemplo aos pastores. Não. O ide do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordenança para todo crente. Todo crente deve pregar o evangelho. Todo crente deve fazer o ide do Senhor. Não se trata, como eu falei, de um grupo específico dentro da igreja. É uma ordem para todos os crentes. E essa ordem, irmãos, ela foi dada por aquele que está acima de qualquer autoridade da terra. Essa ordem foi dada por aquele que está acima do governador Camilo Santana, do prefeito Roberto Cláudio e até mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa ordem foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer autoridade da terra que queira impedir dessa ordenança ser cumprida, é aí aonde nós devemos não obedecer às autoridades constituídas na terra. É por isso que Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 4, quando ele foi preso e as autoridades disseram a eles que iriam soltá-lo, mas eles não deveriam mais pregar no nome de Jesus, a resposta de Pedro foi: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse contexto atual, irmãos, aonde está havendo leis que estão tentando impedir da palavra de Deus ser anunciada, nós devemos ter a mesma postura de Pedro e dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que nos impeçam de pregar nos templos, mas as ruas estão aí, as praças estão aí, e nós devemos continuar, irmãos. Nós devemos falar como Pedro disse em Atos 4:20. Não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Louvado seja Deus. Mas outra coisa eu aprendo também com esta palavra aqui de Marcos 16. É que nesse ide, o Senhor fala que nós devemos ir não apenas pregar o evangelho, mas o ide está relacionado também, irmãos, a expulsar demônios, a curar os enfermos, a falar novas línguas. E se nesse ide, ele diz aqui, se porventura alguma coisa de mal nos sobrevir, como por exemplo as serpentes nos picarem, ou se tentarem nos envenenar, a palavra dele está dizendo aqui que ele vai nos proteger. Note que ele não está dizendo que vai nos livrar das picadas das cobras e nem do envenenamento, mas ele vai nos livrar do efeito destas coisas. Logo, irmãos, quando eu aplico isso para os nossos dias, eu vejo que não há momento mais oportuno para que a gente cumpra esse ide do Senhor.
de não somente pregar o evangelho, mas também de orar pelos enfermos e de ver eles sendo curados. De impor as mãos sobre ele, crendo não na nossa santidade, não no nosso poder, mas crendo na promessa que ele disse, que se nós formos e impormos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E note que ele disse que nos protegeria, irmãos, dos efeitos contrários de qualquer coisa que nos sobreviesse. Então, logo, aplicando para os nossos dias, a gente deve crer que esta palavra é para agora. Que se a gente for pregar o evangelho, que se a gente for fazer o ID do Senhor, ele vai nos proteger. Talvez não de pegar o vírus, mas do efeito do vírus. Esse vírus que tem apavorado muita gente, que tem feito muita gente ficar em casa e não fazer a obra de Deus, não se congregar. A palavra de Deus está dizendo aqui que se a gente for, o Senhor nos protegerá do efeito dele e ele não nos fará dano algum. Louvado seja Deus. Irmãos, eu digo para vocês que nesse tempo presente agora, foi o tempo onde eu vi mais as manifestações de Deus nesse sentido. Desde quando começou essa pandemia, que nós não temos parado. Pelo contrário, a gente até tem pregado mais desse tempo agora do que quando não estava havendo esta pandemia. Nós temos pregado o evangelho, nós temos orado por pessoas e visto elas sendo curadas, inclusive pessoas com coronavírus, para a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor, irmãos, é fiel para se cumprir. Esta promessa que ele disse aqui em Marcos 16, vale para hoje. Não era só para os apóstolos, é para nós, porque nós cremos. E a Bíblia diz aqui que os sinais seguirão aos que creem. Então, meu amado, não perca essa oportunidade. Pregue o evangelho. Imponha as mãos sobre os enfermos. Ore crendo que o Senhor é poderoso para curar. E você verá que verdadeiramente esta palavra é fiel para se cumprir. Que Deus te abençoe e que o Senhor seja contigo e te encoraje a não ficar em casa nesse tempo aprisionado, com medo, depressivo, não. Mas que o Senhor possa te encorajar para que você saia da caverna e pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios e ganhe muitas almas para o reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus.